Meus amigos, sejam vocês bem-vindos aos canais que ajudam você a questionar essa realidade, aos canais Marcelo Marins e o Despertar da Consciência Cósmica, e também ao canal Chamados a Despertar da Consciência Cósmica. Muita paz e muita luz a todos vocês, grandiosos guerreiros cósmicos. Vocês de todo o Brasil, vocês de todo o mundo, aonde quer que vocês todos se encontrem, sejam sempre muito bem-vindos a este trabalho. Para mim é uma felicidade falar para todos vocês, como todos vocês são queridos por mim. Vocês não têm noção, não imaginam tanto. Eu quero agradecer desde já aos meus amigos que me ajudam a este trabalho, ajudam a nossa família. Muito obrigado pela generosidade de todos vocês. Eu não tenho palavras para agradecer a generosidade e peço aos meus aliados, mentores, que levem vocês aí muita saúde, paz e sabedoria. Aos amigos que me assistem, independente do dia, a hora e o lugar, eu sei que não é fácil. Eu sei que vocês aí, né, travam batalhas às vezes para assistir os vídeos do canal. A você, meu amigo, minha amiga, depois pega um pouquinho d'água, minha garganta tá arranhando, né? Eu agradeço demais. Eu agradeço demais, mesmo do fundo do meu coração, a sua atenção. Eu sei que o seu tempo é corrido, é curto, e você tira um pouco dele para nos assistir. Eu fico extremamente grato e feliz e digo, você é muito querido aqui, querida. E gratidão, é uma honra falar para você. Bom, meus amigos, deixa eu só, né, ver aqui no meu Facebook, chamando os amigos. Será que o YouTube notificou? O YouTube notificou, ainda bem, graças, né, Facebook notificando todo mundo. E hoje eu quero fazer um vídeo muito interessante, muito bacana para você. Eu quero que você, por favor, ouça com neutralidade, ouça com maturidade. Não, não crie expectativas, apenas ouça com maturidade. Obrigado. Vou tomar uma água aqui. Esse copo aqui é o copo cósmico. De golinho em golinho para render. E hoje eu quero... gostaram, né? Do primeiro capítulo do Anjos Caídos. Eu só quero pedir para vocês, por favor, não mencionem, não escrevam nomes de qualquer menção na internet, em sites esotéricos, ocultistas, em sites que falam sobre religião dos anjos caídos, porque não são os anjos caídos. Aqueles nomes são nomes de entidades. Os nomes dos anjos caídos nunca serão de conhecimento dos tridimensionais. Eles estão camuflados, mas esses nomes aí são nomes de entidades. Então, quando você pronuncia ou escreve um nome, você está o invocando. Então eu peço a vocês, o assunto sobre anjos caídos é uma coisa muito séria. Eu sei que existe uma grande especulação na internet, em sites esotéricos, sites espiritualistas, sites religiosos, mas eu, como seu amigo, eu lhe peço, nenhum desses nomes que vocês ouvem nesses sites são os nomes reais deles. Mas peço ao mesmo tempo que você não escreva, que você não pronuncie e não procure esses nomes. Eu falo nos vídeos, eu falo para vocês como a mensagem, mas nem mesmo eu tenho essa, digamos, curiosidade de ir buscar, né, informações sobre os anjos caídos. A coisa é séria. Então, por favor, não mencionem, não escrevam nenhum nome, zero, nenhum nome em sites ou alguma coisa, são eles, o nome deles. São nomes, o que? Fictícios, utilizados. Podem ser por eles ou por entidades,
mas eu digo, as entidades, elas são muito perspicazes. Os anjos caídos, eles trabalham exclusivamente nas religiões ali, as mais poderosas da Terra. As religiões mais poderosas da Terra, do planeta Terra, as religiões que predominam e exercem grande fluxo de poder é o judaísmo e, né, o islamismo, tá bom? Eles coordenam justamente essas duas religiões, deturpando símbolos sagrados, deturpando rituais sagrados draconianos de Órion, justamente para fazerem guerra entre esses dois povos, para levar o caos e o desentendimento às terras do Oriente Médio. Então eu peço a vocês, tá? Com muita maturidade, com muita lucidez, que não se aventurem a querer desbravar na internet nomes, nomenclaturas de anjos caídos, tá bom? É um aviso de amigo. Não se aventurem, pois o espiritual vocês não conhecem. Mas hoje o que eu vou falar é tão forte quanto os anjos caídos, mas porém muito revelador. Se vocês não se lembram, eu disse que a série Miguel Arcanjo era o meu sonho um dia no trabalho poder fazê-la. Então, se você quer questionar o meu trabalho, se você quer julgar o meu trabalho, você tem que assistir a série Miguel o Arcanjo, que é o divisor de águas do trabalho que o Marcelo Marins exerce, chamado Despertar de Consciência Cósmica. Eu vim há 5 anos trabalhando na ideologia de lhe mostrar um Deus opressor, o Deus da Bíblia, mas não o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro, ele tem fragmentos ali mostrados na Bíblia, mas o Deus bíblico, ele é um Deus falso, ele não é um Deus verdadeiro. Mas utilizaram-se aquelas 40 sociedades secretas, utilizaram falas, fragmentos, pedaços das falas dos antigos profetas, os que foram reais, e deturparam as falas dos profetas, deturparam a história, deturparam o Deus verdadeiro que não se comunica com esta humanidade. Ele não está presente nesta humanidade. Então, a Bíblia possui o relato de um Deus falso, mas que tem fragmentos ali de um Deus verdadeiro que foi nos escondido, omitido, mas os fragmentos desse Deus verdadeiro é tão poderoso que faz com que toda a obra pareça uma coisa extremamente verdadeira, porque pulsa muito poderoso dentro de nós, vibra muito poderosamente dentro de cada um de nós. Então, ali existe muita deturpação. O ano que vem eu tenho um projeto para fazer toda uma revisão da Bíblia dentro da ótica, da visão do despertar de consciência cósmica. É minha meta. Pode durar isso até um ano de estudo. Então, vamos pedir ao cosmos para conspirar para que isso aconteça, tá bom? Mas nós já temos agora, depois da série dos Anjos Caídos, eu vou entrar na série Enoque. Vou entrar na série Enoque e depois da série Enoque eu vou entrar na série sobre Sírios, que vai ser uma série muito grande sobre a constelação de Sírios. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu quero que você ouça com muita neutralidade. O trabalho teve um divisor de águas, que foi a série Miguel o Arcanjo. Na série Miguel o Arcanjo, eu abordei para vocês, eu tirei o véu do trabalho para vocês enxergarem mais além, mediante que a ótica já estava ultrapassada. A ótica do trabalho de despertar de consciência cósmica estava ultrapassada. O trabalho estava estagnado, o trabalho estava parado. Então eu só estava esperando a autorização dos meus superiores cósmicos, na qual eu sirvo, para que eu pudesse fazer a virada do trabalho e assim trazer o que? O divisor de águas, que foi sobre o Arcanjo Miguel. Então, antes da série O Arcanjo Miguel, o trabalho tinha uma ótica ultrapassada.
antes da série Miguel Arcanjo, o trabalho do Marcelo Marins com o despertar de consciência cósmica estava ultrapassado, ele estava estagnado. A ótica estava estagnada. Peraí, deixa eu tomar um gole aqui de água. Pra garganta ficar com som assim bacana, vocês ouvirem as palavras de forma claras. Então, após a série Miguel Arcanjo, tivemos aí um campo gigantesco espiritual e estamos amparados por grupos poderosíssimos dentro do despertar de consciência cósmica, na qual eu represento este trabalho, esses seres. Eu queria falar para vocês hoje sobre o Egito e sobre Moisés, Moisés que foi o arcanjo Rafael. Quero que você preste atenção agora, que você entre num estado de neutralidade e ouça com maturidade e depois vai meditar. Vai meditar e questionar a si mesmo, buscando a resposta, as confirmações dentro de você com o seu eu maior, o seu eu superior, com a sua trindade cósmica que ela existe e é verdadeira. O Egito. Vocês sabem que na série Miguel Arcanjo nós estamos numa guerra galáctica. Lá, se você não assistiu a série Miguel Arcanjo, você não cabe mais no trabalho. Me desculpe, me perdoe. Não que eu não queira você aqui é uma honra, é um prazer, mas você não vai entender mais nada desse trabalho. Você vai estar mais perdido do que segue em tiroteio. Porque na realidade você vai estar como jogado ao vento, sem ter uma base a firmar os pés, que é a série Miguel, o Arcanjo. Assista. Assista também ao vídeo Os Exilados das Pleiades aqui neste canal também. E assista também uma série de 2 capítulos chamado A Batalha dos 12 Arcanjos Pós-Mundo Caído. Assista. Você vai dar um salto espiritual gigantesco, poderosíssimo. Vamos falar sobre o Egito. Egito esse que eu já disse para vocês que o Egito era uma região muito macabra. Mas nem sempre o Egito foi macabro. O Egito foi um lugar muito abençoado, um lugar muito iluminado, foi um lugar extremamente de bondade, caridade e amor. Preste atenção neste vídeo agora. Estamos numa guerra galáctica, numa invasão de seres que eu chamo eles como vermes, né? Eles são seres que não são galácticos, não possuem vibrações galácticas e entendimentos galácticos, enquanto nós da galáxia Via Láctea somos galácticos. Houve uma invasão, né, no que começou lá nas Guerras Orianas, uma invasão de seres, enquanto a galáxia de Satã e a Via Láctea, né, o Órion se degladiava, lutando contra a galáxia de Satã e vice-versa. No momento em que as galáxias se cruzaram e elas ainda estão em cruzamento, houve essa invasão devido à fragilidade, o sistema de segurança de ambas as galáxias terem sido, de uma certa forma, deixados de lado ou ficado no estado de enfraquecimento, assim, invasores do espaço externo, que não são os espaços que nas quais as galáxias elas estão ali, digamos, residindo. Esse espaço existem, digamos, habitantes que não pertencem a grupos galácticos e tentam invadir as galáxias. Mas nesse momento que estamos em guerra galáctica, toda a galáxia se juntou. As constelações se uniram para defender a Via Láctea, e muitos planetas, constelações e seres da Via Láctea já foram extintos, porque esses seres já corromperam o que podemos chamar de vibracionalmente ou mentalmente muitos seres dessa galáxia. Corromperam, de uma certa forma, até os anjos caídos. Uma boa parte dos filhos de Órion se corromperam. Como eu disse no primeiro vídeo
da série Os Anjos Caídos. Então, seres da Via Láctea, como também Argons, estão se corrompendo. Eu vou fazer mais na frente um vídeo contando sobre a guerra da invasão na galáxia de Satã. Argons, um reino Argon caiu. Um reino lutou contra outro reino. Os Argons foram feitos a cabeça, digamos assim, para você entender. Mas voltando à Via Láctea, deixa a galáxia de Satã para lá, é tema para outra série no futuro. Mas vamos falar da nossa casa, da nossa residência, de onde nós moramos, que é a galáxia Via Láctea. Então nós estamos com uma invasão na Via Láctea que eu falei para vocês na série de Miguel Arcanjo e já abordei também na série A Batalha dos 12 Arcanjos após o Mundo Caído. Os egípcios. Quem são os egípcios? Os egípcios, eles são de sírios. Aqueles primeiros egípcios são de sírios. Sírios. O povo egípcio é descendente de sírios. Por quê? Vieram de sírios felinos, aviários, seres de aspectos de aves, aviários vieram. Os canídeos vieram de sírios. Uma comitiva veio de sírios. Lá no começo. Porque a galáxia e os mundos estão fazendo interligações, apoios energéticos vibracionais. Então vieram-se os seres cósmicos, não o povo em si. Não o povo. Eu vou explicar para vocês. Espera aí. Tomar mais água, tá seco demais, minha garganta tá queimando. Vieram seres sirianos para este mundo para dar apoio. Quando na série Miguel eu falo sobre os multimundos, ou múltiplos mundos, criados por Jeová. Então eles vieram de sírios, não os humanos como Faraó e os egípcios, não. Eu estou falando dos seres sirianos. Como Quiras, meu amigo galáctico, me disse, Quiras o Canídeo, que eu já fiz até muitos vídeos sobre Quiras para vocês. Quiras disse para mim uma vez, se queres contemplar os seres do universo, olhe para os animais ao redor deste mundo, pois os seres do universo são de aspectos animais. Só os humanos que, digamos, tirando os delta vegas, o resto é falácia. Esses loiros dos cabelos azuis, os lindos loiros dos olhos azuis e verdes peidadianos, só existe na cabeça racista do humano cagador de bosta. Só isso. Não existe esses peidadianos. Isso é falácia, racismo. Os pleiadianos, a ufologia foi criada nos Estados Unidos da América. Fiquem espertos. A ufologia foi criada nos Estados Unidos da América. O esoterismo foi criado nos Estados Unidos da América. Ufologia foi criado nos Estados Unidos da América e o esoterismo é de lá também. Só que um dia um FDP, um filho da PIP, imaginou, vou unir os dois para ganhar dinheiro. E uniu, criou a ufologia espiritualista ou esotérica. E o americano, ele é racista, ele odeia preto. O que ele fez? O criador criou os ETs com características americanas. Então, os pleiadianos dos cabelos loiros, dos olhos azuis e verdes, nada mais é do que da mente de um racista esotérico, ufólogo americano. E aí nasceu-se os pleiadianos que vocês conhecem. Mas otário tem no mundo inteiro, né? Para acreditar nessas falácias. Então esses são os
peidadianos. Mas continuando a nossa narrativa. Então, os seres de Sírios vieram a este mundo, não no planetoide. No planetoide, não. Mas nos múltiplos ou multimundos que eu explico também na série Miguel Arcanjo. Por isso que ela é o divisor de águas, o trabalho se baseia nela. E aí o que acontece? Eles chegando ali, estando ali, eles criaram o povo egípcio. O povo Egito foi criado pelos seres da constelação de Sírios. Porque o povo do Egito era diferente do povo dos hebreus e árabes. Os hebreus e os árabes é tudo a mesma coisa. Foram criados por Jeová e os draconianos, os arcanjos. Assim como os zetas criaram o povo da Ásia e por aí você vai. Os seres foram criando versões da humanidade. Na África já existiam, né, os povos africanos, que de uma certa forma foi criação dos Anunnakis. Temos muita coisa para falar nesse trabalho. Esse trabalho ganhou mais uns 10 anos, digamos, de respiro, para nós irmos trabalhando devagarinho para vocês irem entendendo. Então não pode passar o carro na frente dos bois e atropelar a situação. Temos mais uns 10 anos de trabalho ainda, se for a vontade do cosmos e do universo. E se me permitirem ficar esse tempo aqui. Mas prestem atenção. Os seres de Sírios vieram e criaram o que chamamos do povo egípcio. O povo egípcio não tem ligação com o povo da África, por exemplo, da África, do continente em si, onde nós vemos que é um continente ali abandonado. Os egípcios do passado eram um outro tipo de raça. Eles tinham até algumas características um pouco diferentes. O crânio, os braços, as pernas mais compridas, eles eram diferentes dos humanos hebreus e dos, digamos, dos árabes, assim. Para você entender o que é o mundo, o contexto hoje, você vai sabendo fazer divisões na sua cabeça. Eles eram diferentes. Era uma base humana, era uma base humanizada, mas não era exatamente como os hebreus e como ali os árabes. Eles eram diferentes até dos que foram criados, os humanos, pelos Anunnakis. Eles eram diferentes, porque os Anunnakis ainda estão aqui e tem Anunnakis servindo, que eu já falei, a Jeová no planetoide, como servos. Eu já falei isso para vocês no canal. Então, os sirianos criaram ali, para vocês terem uma ideia, aquela raça egípcia, mas não de hoje, a egípcia original. Tanto que a esfinge, tá? A esfinge não era da cara de um faraó. Muitos dizem, historiadores, pesquisadores dizem, as esfinge, ou ela é um cachorro, ou ela é um leão. Muitos historiadores dizem, olha, a esfinge é um leão. E outros dizem, ela é um cão. É como se fosse um cachorro, mas ela foi descaracterizada. Então, os sirianos andavam entre os povos deles, criação deles, para ajudar esse múltiplos mundos e ajudar a Jeová, ajudar a galáxia, uma união avassaladora. Os galácticos, os Via-Lácteos, digamos assim, se uniram para não deixar a galáxia ser destruída, corrompida pelos Leviatãs. Tranquilo? Só que os sirianos partiram para Sírios, porque Sírios precisava do seu regresso. E os sirianos, os seres sirianos, foram embora. E deixou o povo que eles criou.
E este povo, acredite, no começo ele era bondoso e muito benevolente. Ele era extremamente benevolente. Não tinha escravos, não tinha toda aquela história. Os antigos egípcios, os originais, após a partida, porque os sirianos, os seres sirianos, habitaram aqui por muito tempo. E esses eram visitados pelo quê? Por outros seres aqui também. E os anjos caídos, quantas vezes não tentaram corromper esses seres? Mas como esses seres são de vibração que não são compatíveis com draconianos e reptilianos, esses seres não se corrompiam. Então eles foram embora. Eles foram embora para Sírios. Sírios precisava do retorno e o regresso dos seus seres. Aviários, felinos e também canídeos partiram para Sírios e deixaram o povo que eles criaram com instruções para ajudar aqui. Essa história de pirâmides que foram os escravizados. Não, quem criou as pirâmides foram os sirianos. Tanto que eu disse que Jeová até apoiou e gostou da ideia. Por quê? Porque as pirâmides elas bloqueavam a energia vinda de Órion. Por quê? Qual motivo? Para não ser tipo canalizado pelos leviatãs e nem os anjos caídos. Então Jeová até aprovou. Quem criou foram, digamos, vamos chamá-los de deuses sirianos, que criaram também a esfinge e um complexo que está abaixo daquelas areias gigantesco. Mas os sirianos precisavam voltar para Sírios, ir embora. Sírios precisavam, porque Sírios está digamos aqui, esse perímetro está atacado, sendo atacado. Até Antares está sendo atacado pelos Leviatãs, a série Antares, que eu vou terminar a série Antares, e vai ser a série mais top de todas. Quando ela terminar, o Marcelão, você nos preparou para o final da série Guerras Antares. Então, eles foram embora. E o povo egípcio era um povo benevolente, era um povo de justiça e muita bondade. Só que os sirianos erraram em um aspecto. Eles deixaram, né, desampararam de uma certa forma a sua própria criação na parte da terceira dimensão, que faz parte dos múltiplos ou multismundos criados por Jeová. Eu disse para vocês que os anjos caídos, a missão deles é destruir a criação de Jeová. Por quê? Os hebreus, que, né, virou-se os judeus, os hebreus e os árabes, digamos assim, é tudo a mesma coisa, são filhos de Órion. Naquela época eram todos filhos de Órion. Hoje tem umas características um pouco diferentes. Mas naquela época era tudo filho de Órion. Era todos aqueles que vieram com Jeová, era o reino de Jeová. Assim como os anjos caídos também fazem parte do reino de Jeová. Só que se revoltaram contra eles por causa dos arcanjos. E o que acontece? No mundo pós-caído, Jeová não fala, meus amigos, Jeová não se manifesta, Jeová não se comunica, ele não mexe, ele não interage na terceira dimensão, na quarta dimensão. Jeová não tem olhos para essas regiões, terceira e quarta dimensão. Jeová está preocupado com o cosmos, ele está interligado em outros lugares, eles estão trabalhando para defender a galáxia. Mas existe um ser chamado Miguel o Arcanjo, que Miguel o Arcanjo é praticamente Jeová, porque Miguel o Arcanjo, como diz, é aquele que é semelhante a Deus, ou mais próximo de Deus. Então Miguel o Arcanjo, ele é uno a Jeová. Ele tem unidade com Jeová. Então, Miguel, Arcanjo e Jeová, digamos, seria a mesma coisa, o mesmo ser, mas são seres distintos, separados. Mas Miguel, Arcanjo, é o arcanjo que, como diz, aquele que é semelhante a Deus.
porque ele é o que Miguel Arcanjo toma de decisão, é porque Jeová tomaria a mesma decisão. É, o arcanjo Miguel seria uma extensão de Jeová. Ele é o general das tropas dos arcanjos, ele é o general dos anjos, ele coordena tudo, ele coordena os nascimentos, ele coordena tudo o que acontece. Até se uma raça vem, quer se estabelecer, tem que haver com Miguel, tem que conversar com Miguel. Ele é o responsável, ele é digamos, o CEO que eles falam hoje em dia, ele é o diretor disso aqui tudo. Tudo ele tem que passar por ele. Jeová, ele simplesmente ele está atuando cosmicamente, ele não se comunica, ele não se olha, ele não olha para a humanidade, porque ele está fazendo um trabalho galáctico. Mas Miguel, estamos em boas mãos. O que acontece? Os anjos caídos, eles querem destruir, eles queriam destruir, como querem até hoje, os filhos de Órion. Hoje os filhos de Órion é mais expansivo. Hoje os filhos de Órion, digamos, né, se concentram, eu afirmo para vocês, mais aqui na libertação cósmica no Brasil, porque eles estão todos corrompidos do outro lado, até energeticamente. Eu falei sobre o Brasil. Você acha que o Brasil é lixo? E olha que eu não sou puxa-saco do Brasil, não. Me falam que eu sou puxa-saco dos Estados Unidos da América. Eu não sou puxa-saco de ninguém. Mas a energia que sai é como uma névoa energética. Mas eu vou explicar muito sobre o padrão atual, mas o padrão antigo era diferente. Ali, meus amigos, encarnavam mesmo, eram draconianos e reptilianos lá do planetoide diretaço. Não tinha nenhuma linhagem energética, linhagem vibracional, não. Ali eram autênticos, eram os próprios. E os anjos caídos, eles querem destruir os filhos de Órion. Eles juram que assim como eles foram banidos e caíram, eles vão fazer todos serem. Eles querem destruírem todos. E os anjos caídos têm muito conhecimento e muito poder. Só que estava o Egito era benevolente, ajudava Jeová, ajudava esses múltiplos mundos, era um aliado. Só que com o passar do tempo, os sirianos regressaram, os seres de Sírios regressaram, e a criação deles começou a o quê? A ser corrompida pela densidade monstruosa deste mundo, pelos leviatãs, os seres da dimensão do espelho, porque temos a Terra original, seres da dimensão do espelho. Então, esses seres da dimensão do espelho, os leviatãs, começaram a entrar na mente dos povos originais egípcios. E temos os reptilianos primitivos, que vocês são os exilados das Pleiades que eu tenho vídeo. E também começou a cercar e a envolver o povo egípcio e a hipnotizá-lo. Só que os anjos caídos armaram e os anjos caídos deram o golpe final para a queda desse povo. Esse povo se tornou extremamente obsediado. Ó, os seres da dimensão do espelho, os bodes, os minotauros, aqueles seres místicos, invadindo ali e interferindo energeticamente neles. Tinham os leviatãs e os reptilianos primitivos. E o golpe final. Os anjos caídos interferindo em cima do povo egípcio. Eles caíram. Embora os sirianos deixaram ferramentas, deixaram estruturas, deixaram pedras, deixaram muitas coisas para que eles pudessem estar protegidos neste mundo da densidade, não foi o suficiente. Enquanto os seres sirianos estavam presentes, eles estavam seguros. Mas o povo siriano teve que regressar para Sírios. Então foi muita obsessão, muito ataque, muito
obsediação, sei lá a palavra certa, em cima desse povo. E esse povo se corrompeu e se tornou mau, se tornou cruel. E os anjos caídos aplaudiram, era tudo que nós queríamos, porque nós usaremos vocês para destruir os hebreus. E depois nós vamos destruir toda a descendência de Jeová que esteja aqui encarnada. Nós vamos usar vocês para destruir o povo de Jeová. Chá com nós. E assim os anjos caídos armavam. E os anjos caídos astutamente permitiam com que os reptilianos primitivos fossem adorados como deuses. E aí, no Egito, nasceu-se o deus crocodilo, o deus réptil. E o deus réptil, o crocodilo, era o comedor de crianças e bebês. E os anjos caídos estipularam, permitiram com que Faraó determinasse que todas as crianças hebreus fossem jogadas aos crocodilos. Só que isso é uma história poética, é poesia, pois os próprios reptilianos primitivos, eles se materializavam e viam, e o que eles faziam? Os egípcios iam, pegavam, isso não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes. A história é muito minimizada. Eles pegavam os bebês hebreus e levavam para os reptilianos primitivos, os jacarezão, comerem eles vivos. Como eu disse, os reptilianos de olhos amarelos, os primitivos, os exilados das Pleiades, adoram comer crianças, bebês. E os egípcios levavam e ofereciam aos supostos deuses que apareceram, porque os sirianos haviam ido embora. Mas quando os primitivos apareceram, eles apareceram como eu superiores. São seres das Pleiades. E aí os anjos caídos induziram os egípcios e permitiram com que, embora eles odeiem, tenham nojo e asco dos primitivos, que os primitivos comessem os bebês hebreus, para que não encarnasse, porque eles trabalham para a destruição do povo de Jeová. Muita coisa está ligando na sua mente aí, não é verdade? Está fechando os pontos e você vai fechar aí, cruzar e fechar todo o rasgo feito. Então, se aquela história, como eu disse, a Bíblia ela é muito deturpada, mas na verdade é até mais cruel. Então, os egípcios, já todos corrompidos, perderam a conexão com os sírios. Perderam a conexão com os sírios. Eles pegavam os bebês hebreus, isso não foi só uma vez, não, e davam em sacrifício para que os reptilianos devorassem, destroçassem os bebês hebreus vivos. Como fazem hoje com as crianças até hoje. E a religião Umbanda, Quimbanda, Candomblé, que eles atuam da mesma maneira, comem crianças. Ali na frente é uma coisa, mas os trabalhos ocultos é o mesmo sistema deles. Eles nunca mudaram, os primitivos. E adoram comer animais, não é? Sacrifício de animais, beber sangue. E no backstage, no escondido, comem crianças. Eles sempre foram o mesmo ontem, hoje e sempre serão. Mas naquela época tinha-se extermínios de hebreus. E acreditem, muitos árabes, bebês árabes, aquela região, quem tivesse naquela região dando sopa, os anjos caídos faziam ir para o saco as crianças. Por quê? Porque os anjos caídos queriam destruir a descendência de Jeová. O que deles é com os irmãos deles, os povos de Órion, os filhos de Órion. O que deles é com os irmãos. Irmão tentando sabotar os outros.
e os hebreus, os árabes, são irmãos deles. Naquela época, hoje tem uma mudança. Eu vou explicar que hoje isso nem deveria ser usado como base, mas eu vou falar muito sobre judeus e árabes, os descendentes de Deus. Calma, eu vou fazer um vídeo. O vídeo está na promessa para a próxima semana e a gente vai fazendo aí a série dos anjos caídos. Então, os anjos caídos, eles armavam para destruir a descendência do povo de Deus, que é Jeová, o Deus deste mundo. Este mundo, os múltiplos mundos, foi criação dele. Ele criou eles. Ele é o Deus daqui. Por exemplo, lá em Sírios, Jeová é Deus de Sírios? Não, de nada lá. Lá ele não é Deus de Sírios. Jeová é Deus de Antares? Não é Deus de Antares. Jeová é Deus das Pleiades? Não, Jeová ele é um Deus oriano de Órion, mas como aqui ele criou tudo isso aqui, é uma extensão de Órion. Então ele é Deus aqui. Entenderam? E aí o que acontece? Prestem atenção. Jeová, Deus, nunca falou com a humanidade depois que ela caiu. Depois que ela caiu, ei, Moisés, eu sou o Deus de Abraão. Não, isso aí, Jeová nunca falou com a humanidade. Quando o mundo caiu, Jeová começou a ter uma outra atitude em relação ao universo. Ele, como um Deus, não falou. A única manifestação que Jeová teve foi por causa dos arcanjos, que eu fiz o vídeo chamado, né, a Batalha dos Anjos e Arcanjos no mundo pós-caído. Aí lá Jeová entrou, fudeu, regaçou o mundo, teve que até fazer outros múltiplos mundos, tirando o planetóide Draco-Reptiliano. Lá é bem interessante essa explicação. Mas Jeová não olha para isso aqui, mas é Miguel. Miguel é aquele que é semelhante a Deus. O arcanjo Miguel que olha tudo. Então Miguel, ele precisava combater as artimanhas dos anjos caídos para que os filhos de Órion não fossem destruídos ou a linhagem anulada. Jeová nem olhava para isso não, gente. Jeová, a coisa dele é mais cósmica, galáctica. Então Miguel, o arcanjo, ele chama o arcanjo Rafael. Fala, arcanjo Rafael, você vai botar fim nessa história. Você vai descer, porque eu, Miguel, controlo todo o sistema de vida. Eu vou te enviar, arcanjo, que o arcanjo Rafael é um soldado de Miguel. Ele é um arcanjo soldado de Miguel. Miguel fala, Rafael, você vai descer, você vai acabar com essa história. Você vai pôr um fim em tudo isso. É uma ordem, eu sou seu general, e você fará essa missão para mim. E arcanjo Rafael fala, Miguel, eu irei e destruirei todo esse sistema. Tô até arrepiado. Nossa! A força do... Aqui. Tô arrepiado. Isso aqui. Tudo arrepiado. E Rafael disse, eu irei, Miguel. Aquele conto de fadas que o Moisés foi colocado no rio, ele apareceu para a filha. Isso não existe. Eu já expliquei também na série do Miguel Arcanjo, se eu não me engano, lá eu falo como foi. Isso é conto de fadas. Isso é poética, poesia que as 40 sociedades colocaram. Simplesmente, Miguel, sendo praticamente Miguel, existiu-se por muitos anos no passado a teoria de Miguel, o Deus Miguel. O Deus Arcanjo. Existiu essa teoria nos povos passados, onde Miguel chamava a teoria de Miguel o Deus Arcanjo. Porque muitos povos entendiam, muitos sacerdotes, muitos povos que tinham seus paranormais entendiam que Miguel é o Deus que manda nisso daqui. Porque Miguel e Jeová praticamente é a mesma coisa. Tanto que Miguel diz, né, aquele que é semelhante a Deus ou como é aquele que é como Deus. Então Miguel que administra tudo, o arcanjo Miguel. Então Miguel seleciona e envolve, ele coloca ali como Moisés, ele coloca ali ele entre os egípcios. E ele é recebido e adotado entre os egípcios, mas não foi no cestinho, não. Ele foi dado. Mas existe o encantamento dos arcanjos, e ele foi recebido como ali na realeza, digamos, do Egito. Mas olha que interessante.
Moisés, o arcanjo Rafael, ele foi camuflado por Miguel. E ele foi usado como um cavalo de Troia no Império Egípcio. Ali, em todo aquele sistema. E ele entrou para aniquilar o sistema egípcio e libertar o povo hebreu, a mando de Miguel, porque o povo hebreu não poderia ser exterminado, porque o plano dos anjos caídos era induzir, junto com os outros seres que falam, pô, se os anjos caídos estão dando essa moral pra gente, vamos executar. Era destruir o povo hebreu e assim destruiria também todo o povo naquela região que hoje conhecemos, nós conhecemos como os árabes, os hebreus, é tudo farinha do mesmo saco, é o mesmo povo. Então, a meta era a destruição plena total. Mas Arcanjo Miguel mandou o Arcanjo Rafael. O Arcanjo Rafael foi desmemorizado, é um padrão. É um padrão. Todo o arcanjo, ou qualquer ser que venha encarnar aqui, ele é desmemorizado. Todo mundo passa por um processo idêntico, são as regras e leis daqui, criadas pelo próprio Miguel, não Jeová. Miguel é o pai de tudo e todos, digamos assim. Jeová é o Deus Supremo que não olha para isso daqui. Então o arcanjo Miguel simplesmente ele manda o arcanjo Rafael, e o Rafael tem a missão de destruir, mas ele também precisa passar pelos procedimentos de desmemorização, de entrar no estado de onisciência de sua existência. E aos poucos, quando tem a sarça ardente, que isso foi real, Moisés, era Miguel falando era o general Arcanjo Miguel falando com o seu soldado, seu oficiante. Moisés, era Miguel chamando Rafael. A sarça ardente não é Deus. Jeová não olha, nunca mais olhou para essas terras, para essas regiões depois que o mundo caiu. Perdeu o status de celestializado e caiu na densidade. Então é Miguel quem está acionando Rafael, o arcanjo. Então ele está chamando o arcanjo para a missão na qual o arcanjo foi enviado. Então a sarça ardente é Miguel quem fala com Moisés. E neste momento que ele fala com Moisés, ele está chamando Rafael, induzindo espiritualmente, astralmente, consciencialmente o arcanjo Rafael, que foi o destinado a acabar com aquilo. Então, neste período, neste momento, o que acontece? Começa-se a transmutação consciencial de Moisés, acordando-se para Rafael. Mas é aquele negócio, guardar para si. E Moisés, já com a onisciência de arcanjo Rafael, ele vai ao Egito. E o Egito sabia que não podia mais pôr as mãos nele. Sabe por que não mataram Moisés? Sabe por que Moisés, quando pôs os pés no Egito, não poderia ser destruído? Eles não punham as mãos no Moisés, porque eles sabiam que ali já era um arcanjo. Porque simplesmente eles podiam ter destroçado Moisés, acabado com ele, era humano. Enquanto desmemorizado, poderiam ter o quê? Poderiam ter destruído Moisés. Mas naquele momento da sarça ardente, quando o Miguel Arcanjo chama e traz a onisciência a Rafael, o arcanjo em si sabe que é um arcanjo de autoridade e poder, ele vai ao Egito. E quando ele vai ao Egito, eles veem o arcanjo vindo. Então ali não podia mais tentar contra a vida de Moisés. E ele vai ordenar que eles libertem. Quando ele fala, o Deus do meu povo quer que vocês o libertem. Ele estava falando o quê? O Deus, Jeová, sim, mas era quem falava sempre com ele era Miguel, porque Miguel é assim como Deus. E neste momento, quando ele está lá, ele está levando, né, as pragas do Egito, ele está ali debatendo, lutando, e o Egito, por terem seres leviatãs, seres da dimensão do espelho, os reptilianos primitivos, que vocês sabem o que são, e ainda os anjos caídos dando uma força, o Egito se tornou o lugar da feitiçaria, né? Então o arcanjo ele tentava. Existiram outros eventos que não só os bíblicos, foram eventos bravos, muito bravos mesmo. Mas naquele momento, é o que nós temos para análise, é o que está ali, houve-se um combate. Então,
Moisés, como arcanjo Rafael, viu que ali existiam muitas ordens de seres e força, como, por exemplo, existia, né, os leviatãs atuando, os seres da dimensão do espelho, né, os seres místicos, e tinha os reptilianos primitivos com força total, fazendo a festa, os banquetes, e os anjos caídos estavam ali atuando também. Então, o que que acontece? O faraó se sentia amparado dentro das trevas dos seres o apoiando. Então diz a Rafael. Ah, e aí existe o quê? Na fúria do faraó estimulado por todos esses seres, o faraó diz: eu irei fazer mais uma leva de sacrifícios de crianças hebreus. Eu irei fazer mais uma leva. Vamos dar em sacrifícios aos nosso Deus crocodilo. E os reptilianos primitivos. Mais uma, mais uma. E então Rafael inquere a Miguel. Miguel, o que faremos? Porque Miguel é o general, é ele que cuida de tudo, da 3D, da quarta dimensão, tudo. Miguel diz: eu irei matar. Porque Miguel é. Eu não disse para vocês, até já falei em série tudo, que é Miguel que estipula os contratos? Não é Miguel que fala. Quem controla os nascimentos, quem morre, quem desce é Miguel. Não diretamente ele particular, mas ele tem toda uma logística, uma equipe, com seres até insetoides que ajudam Miguel. E ele faz todo este trabalho de criação da vida e de retirada. Ele dá a vida e ele tira. Na terceira dimensão, Miguel, eu lembro da teoria, né, o Deus Miguel. Na realidade, o Deus praticamente tudo é Miguel, porque Jeová dá carta branca para Miguel. Como diz Miguel, o arcanjo, aquele que é semelhante a Deus, ou aquele que é mais próximo de Deus, que Jeová, o Deus, não olha para isso aqui mais. Ele olha para o universo. Mas ele, Miguel, é uno em consciência, uno em. O personagem Jesus é justamente o que vocês. Sabe o que vocês. O que, que as 40 sociedades secretas, quando criaram Jesus, o intuito deles? É copiar Miguel. Aquele negócio, sabe aquela cumplicidade com Deus, aquela união com Deus. O Jesus justamente é para deturpar o que é Miguel com Deus. Como eu disse na série do Arcanjo Miguel, para tirar aquela a unidade que é o Deus, Elohim e seus arcanjos. Então Jesus, ele é uma falácia muito densa e muito nefasta e maligna. Então esse personagem justamente é para tirar a importância. Eu já expliquei isso na série Miguel Arcanjo, tá lá explicadinho, mastigadinho. Pois bem, então Rafael fala com o Miguel e Miguel diz: como eu dou e tiro a vida, o que acontece? Eu vou destruir todos os filhos dos egípcios. Só que as 40 sociedades secretas trabalham. As 40 sociedades secretas que fez a Bíblia agora, a Bíblia que vocês veem nas religiões, que diz que, né, Deus na Bíblia manda matar o cordeiro e colocar sangue na porta das casas dos hebreus para que a morte não assolasse seus filhos. Isso é as 40 sociedades secretas que são influenciadas pelos reptilianos primitivos, que eu já expliquei até nesse vídeo o que, que eles fazem, o que, que eles gostam, que deturparam essa fala e não existiu isso daí. Isso aí é para personalizaram a história. Os reptilianos não, vamos personalizar o nosso modo. Não. Arcanjo Miguel disse: eu retirarei. Só que eu já expliquei para vocês no meu trabalho o que, que são tokens. Temos os tokens verbais e os tokens de mãos e temos os tokens de símbolo. O arcanjo Miguel fala para Rafael, que é Moisés: vá e mande todo o povo hebreu fazer o símbolo sagrado, que não existe aqui, tá? Não existe aqui, não inventem, por favor. Um token de sinal. E todos os hebreus deveriam fazer aquele token celestial dos arcanjos nas portas de suas casas,
como um token, como um escudo, como uma bolha energética. Porque Miguel assolaria a morte em todo o Egito para mostrar aos egípcios quem que eles estavam afrontando. E neste momento os hebreus eles fazem um token, um sinal celestial dos arcanjos nas portas. E Miguel levanta sua espada de justiça e diz: assim como eu dou a vida e eu tiro agora, eu ordeno que todos aqueles nas quais o meu poder e a minha energia assolar sejam retirados os mais jovens, porque eu dou e tiro a vida. E neste momento, existe uma ordem nessa realidade, naquela região na qual ele estipulou. E o seu poder não assolou aqueles que tinham o token de sinal em suas portas, pois existia um escudo. Ali era como se falasse assim: aqui tem autorização de Miguel para digamos, o sistema morte desencarnatório não interagir. E assim não se morreram os filhos dos hebreus, mas todos os filhos dos egípcios, assim como eles faziam e eles só analisavam Miguel e disse: isso não pode continuar. Morreram-se todos os filhos, e nisso vai o filho do faraó da época. O egípcio já tinha sido arrebentado pelos sinais das pragas, os sinais. O Egito havia sido arrebentado, detonado. Tinha só miséria no Egito. Houve uma guerra celestial. Houve uma guerra. Rafael lutou contra os leviatãs, seres da dimensão dos espelhos, contra os seres os pleiadianos, né, os reptilianos primitivos, e lutou contra até mesmo com os anjos caídos, que são Dráculos e reptilianos, filhos de Órion, renegados e rebelados. Então, o arcanjo, sobre a ordem e autoridade do seu general, o arcanjo Miguel, houve uma luta. Eu disse, sabe aquela história bíblica? As pragas, blá, 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 fogo do céu. Aquilo ali é minimizado. O pau quebrou de uma maneira que o Egito estava em frangalhos. O pau quebrou. Não vou narrar isso agora, porque o vídeo já tem 1 hora, senão vai para 2. Mas houve uma guerra de poderes. Né? Os seres mandavam, Miguel diz: Moisés, Rafael, já era Rafael, mostra. E nessa hora, só que assim, Rafael tinha poder para arregaçar tudo de uma vez, falar: não, vou levar todo mundo. Só que o mundo precisa de evolução, os seres encarnados precisam enxergar e ver. Tudo é para crescimento, porque senão os arcanjos podiam descer, rodar a espada, arregaçar tudo, acabou. Mas aqui não funciona assim. É por isso que vocês estão aqui, para crescer espiritualmente. Então o faraó determina que ele expulsa. Ele não fala assim: Moisés, leva o seu povo. Eles saiam daqui, seus desgraçados. Sumam das minhas terras. O Egito já estava destruído. Então, quando eles vão ao deserto, Moisés era Rafael, mas o povo hebreu era tudo encarnado, eram humanos como vocês e eu. Só que chegando ali à beira do mar vermelho, e todos os seres você tem que destruí-los, os anjos caídos você tem que destruí-los. Destrua, mata esse povo. Você é fraco, e atormentando os outros seres reptilianos primitivos. Tudo ali, o faraó determina a destruição do povo hebreu. Que era o que os anjos caídos estavam doidinhos para acontecer. Só que nessa hora, Rafael, ele tinha a ciência que o seu cajado é a sua espada. O cajado de Moisés era a espada do arcanjo camuflado na 3D. E ele pega seu cajado e ele golpeia o mar. Mas era a espada do arcanjo. Quando um arcanjo dá uma ordem, a física, tudo que vocês imaginarem, as regras dimensionais se ajoelham. Arcanjos são como deuses. Então, quando Moisés golpeia o mar com o seu cajado, é o arcanjo com a sua espada dizendo à dimensão 3D: me obedeça.
Não existe física, não existe química, não existe nenhuma ciência 3D que possa se impor. Ela cede e o mar abre. E ele diz: atravessem, atravessem para o outro lado do mar. E o povo assim o fez a travessia. E quando os egípcios foram também atravessar que eles estavam atravessando, Miguel diz: destrua-os. E o arcanjo determina ao mar que ele feche. E o mar destruiu os egípcios. Existe um outro evento que acontece. Quando o arcanjo ele usa o seu poder, Rafael tinha que selar o mar. Através de um toque de arcanjo, através da sua espada, e o poder de um arcanjo é uma coisa avassaladora. E naquele momento, quando Rafael sela o mar com a sua espada e a energia de um arcanjo, o mar ferve. Isso vocês nunca souberam. O mar se torna como um ácido, porque ele transformou lá o rio Nilo em sangue. Ele faz o mar se transformar em um ácido fervente. E tudo que era resquícios dos egípcios é desmanchado. Porque Miguel disse: eu não quero que haja nem resquícios deles. Limpe. E o mar, ele é um cristal. As águas são cristais líquidos. E os arcanjos têm plenos poderes sobre cristais líquidos. E assim o fez. E assim foi-se Moisés para a jornada com os hebreus. Se vocês quiserem, eu conto a saga do arcanjo no deserto. Mas sabe-se que Moisés não morreu. Moisés foi transladado, ou seja, ele se transmutou, tornando a forma de arcanjo Rafael e voltou para o planetoide Draco reptiliano, junto a Miguel. Moisés, arcanjo, teve muito trabalho com o povo hebreu, porque os anjos caídos nunca desistiram de destruí-los. Voltou, tinha caído e tinha voltado, já no finalzinho. Enquanto Moisés estava por perto, os hebreus eram, embora fossem totalmente obsediados, mas Moisés garantia ali, com a sua vibração e energia, o arcanjo Rafael, a sua força e proteção. Mas existe um outro relato. Mas que eu quis narrar para vocês que um dia o Egito foi bom e ele se corrompeu e passou a adorar outros seres. E a magia, a obscuridade, toda a densidade passou a ser cultuada pelo Egito. E vocês viram que os arcanjos, Deus não olha para isso daqui. Isso aqui é o mundo caído, ele interage com a galáxia. Mas Miguel, o arcanjo, ele é o responsável por isso daqui. E os arcanjos são responsáveis. Não devemos adorar arcanjos, porque eles não estão nem aí para vocês. Os arcanjos servem a Elohim, ao Deus poderoso, não a vocês. Vocês não são dignos dos arcanjos nem mesmo olharem para vocês. Os arcanjos trabalham para o Deus que eles ovacionam, que eles idolatram, que é Jeová. Por isso você tem que fazer o seu com o seu eu superior. O seu eu superior é a quem você tem que se conectar. É a ele que você tem. Pare, pense, reflita e analise. Muito obrigado. Deixa seu joinha, ajude os canais, ajude os vídeos.
É só o que eu peço. Um beijo, fiquem todos em paz e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui. Tchau, tchau.